Boa noite, meus amigos, tudo bem? Boa noite a quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Mais um Evangelho no Lar com o tema Mar Alto. Ainda não deve ter publicado, porque não chegou ninguém. Vamos ver. Ah, começou a avisar agora. Aí, chegando. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Plano Maior. Estão todos bem? Oi, Elka, seja Noite. bem-vinda. Boa noite. Boas noites, Reinaldo. Tudo bem? Oi, Cláudia. Tudo bem? O Rogério também chegando, a Ivete. Como vocês estão? Muito bem. Tudo bem, Elka? Boa noite, Joaquim. Como que você tá? Dia quente nesse nosso inverninho, né? Ô, Claudio Amir, seja bem-vindo. A Silvana também, boa noite. Boa noite para Silvana, para o Luiz. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é Mar Alto com o nosso amigo Mário que vai falar. Boa noite, Ju. A Elka sempre acompanhando a previsão. Terça-feira vai ficar frio, Elka? Melhor agora ouvindo vocês. Ah, muito obrigado. Isabel, boa noite. Marissônia também. Todos bem-vindos. Ah, tá louco, hein? Eu gosto do calor, não gosto do frio, não. Mas 17 graus tá bom, né, gente? Frio, frio mesmo é quando tá abaixo de 10, 11, né? Que aí a gente fica tudo passando frio. Ô, Renato, tudo bem? Boa noite. Thelma, boa noite também. Todo mundo chegando. E aí, meus queridos? A Cleusa chegou, boa noite. Tô esperando 5 minutinhos aí pra gente, pra passar a palavra pro Mário. Ô, Elka, 10 graus já é frio mesmo, aí eu já vou ficar embaixo das cobertas. Oi, Luciana, tudo bem? Boa noite. É, gente, friozinho na terça, então na quarta-feira estaremos juntos no frio, é isso? A Elka já está com as garrafas de água pronta. Muito bem, para quando chegar a minha vez na vibração a gente poder fazer com aguinhas. Boa noite, Edna, tudo bem?
Vamos lá então. Vou deixar o nosso amigo Mário aqui fazer a nossa abertura e começar, tá bom, gente? Fiquem bem. Mário, a palavra é sua, meu querido. Obrigado, André. Muito boa noite. Boa noite, meus queridos amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos acalmando, né, nossos corações, nosso espírito, procurar absorver o que a gente puder trazer de informação, essas vibrações, para que a gente possa, vamos dizer assim, encarar mais uma semana aí de desafios, né? Antes, vamos ler uma mensagem. É uma mensagem que está no livro Viajor, de Emmanuel, que diz: Deus está contigo. Não obstante exclamares, muitas vezes, desconsoladamente, como me sinto só, Deus está contigo em todos os lugares. Habitua-te a senti-lo porque, através de todas as coisas que te rodeiam, a sua bondade infinita se manifesta, ofertando-te luz e alegria. O seu amor palpita em toda parte, numa torrente de harmonias benditas. Sua misericórdia imensa está na terra que pisas, no ar que te circunda, nas leis inteligentes e sábias da natureza que te prodigaliza incalculáveis benefícios. E nunca te esqueças que Deus é o amor sem limites. Enquanto maldizes o sofrimento, algumas vezes lamentando o teu dia atual, que deve ser de proveitoso trabalho, a flor te oferece perfume, a árvore compassiva te dá os seus melhores frutos, a estrela te envolve de esperança com cintilações e sorrisos, o sol te dá saúde, a terra te oferta inumeráveis tesouros. É a bondade inexcedível do Criador que se manifesta em toda a sua intensidade e grandeza, perdoando-nos os ímpetos de revolta e olvidando-nos a cólera, indiferente aos nossos errôneos julgamentos, estimulando-nos para o progresso e animando-te para a elevação. Acostuma-te a ver e a seguir devidamente todas estas coisas, e jamais te enfraqueças, porque Deus se encontra em toda parte, e ao invés de te desesperares, escuta a natureza a segredar-te sem palavras: Deus está contigo. Mestre amado, Deus nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos nesse instante, nesses minutos, para poder aprender um pouco mais do teu ensinamento, do teu evangelho, Mestre Jesus, e auxilia-nos para que a compreensão se faça presente dentro do nosso coração, da nossa alma, para que então, através dessa compreensão e deste aprendizado, possamos continuar a nossa jornada de cabeça erguida, sempre com pisos firmes, no sentido de que buscamos, ou na esperança e no sentido de que busquemos sempre a nossa evolução como espíritos imortais, o nosso progresso intelectual e moral, para que assim possamos, Senhor, cada vez mais estarmos próximos, em especial, do nosso Pai Celestial. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, o André já passou o título para vocês, não é? O nosso tema de hoje é Mar Alto. Esse título, Emmanuel faz sua reflexão com base num versículo do Evangelho de Lucas, especificamente no capítulo 5, que é o versículo número 4. E esse versículo diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Bem, nós vamos lembrar que Simão, ele era um espírito, vamos dizer assim, endurecido,
né? Relativamente brutão, mas tinha um coração muito sensível. Ele era um bom homem, era uma boa criatura, tinha um bom coração. Mas essa dureza de Simão no início dificultou muito o desenvolvimento, o seu desenvolvimento interior, o desenvolvimento inclusive da fé dentro dele mesmo. Aqui nesse versículo, Jesus usa o símbolo mar alto. E como é que nós podemos entender esse símbolo, essa metáfora que ele utiliza? Bem, em primeiro lugar, o mestre fazia as suas pregações sempre, ou na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, próximo às águas. Em especial o mar de Tiberíades, que na verdade não era bem um mar, era um lago, né? Ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, esses eram os nomes do lago de Tiberíades. E ele fazia suas pregações próximas, né? E nós podemos lembrar, inclusive, uma passagem com relação a esse símbolo mar alto dos discípulos que estavam num barco, né? Vamos dizer assim, num alto mar, e de repente uma tempestade se faz presente ali. E Jesus estava descansando no barco. Estava ali descansando tranquilamente, quando é acordado pelos discípulos. E ele diz assim: por que temem? Eu não estou com vocês? Então, quer dizer, Jesus acalma a tempestade, e nós podemos ir além ainda nessa interpretação, não só nos fenômenos físicos aí existentes, né? Quer dizer, pelo magnetismo de Jesus, ele disse: pare a tempestade, e ela se cessou, né? Mas principalmente pela sua condição moral, como espírito de envergadura moral, sem, sem, sem comentários, a sua ação sobre os espíritos que regem a natureza, né? Kardec fala sobre essa, essa ação dos espíritos que regem a natureza no Livro dos Espíritos. Eu não me recordo agora qual é a questão, mas o Livro dos Espíritos é básico para nós, né? Então ali nós vamos estudando, a gente vai conseguir ver onde é que está essa colocação de Kardec com relação aos espíritos que regem a natureza, né? Então nós podemos imaginar na nossa vida a presença do Cristo, fortalecendo a nossa fé, porque ele deve, assim, chegar no nosso ouvidinho e dizer assim: por que temem? Eu não estou com vocês? Né? Então, quer dizer, essa explicação ou essa interpretação deste símbolo mar alto vem não só no sentido de que ele fazia suas pregações próximo às águas, mas também que ele está sempre próximo a nós nas dificuldades ou nas maiores dificuldades. Até porque nós podemos pensar o seguinte, que quando ele afirmou aos seus discípulos, ele em verdade afirmou a todos nós, dizendo o seguinte: ensinando a vocês a obedecer tudo o que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Portanto, ele está sempre presente com a gente, né? Eu queria abrir só um parênteses para dizer o seguinte. Eu já comentei, na verdade, né, em palestra anterior, ou não me lembro agora, presencial, ou aqui na live, que Pedro teve uma dificuldade inicial em desenvolver a sua fé, dentro de si próprio. Então ele teve um passo, um processo, desde a negação do Cristo por 3 vezes, passando pela afirmação por 3 vezes, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus disse: se me ama, então, a afirmação de que amava Jesus, né? Que se me ama, apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes também, né? Até na sedimentação da fé robusta, quando ele cura um paralítico na porta de um templo. E finalmente, quando é imolado, quando é morto, sendo crucificado de cabeça para baixo, pois ele não entendia ser digno de ser crucificado como fora o seu mestre.
Então veja que esse processo todo, desde a dúvida, né, a falta de confiança em si mesmo, na verdade, ao negar Jesus por 3 vezes, foi se transformando numa fé robusta e ela se firmou dentro de si a ponto de, no seu sacrifício final, entender que não era digno de ser crucificado da forma que foi Jesus, então foi crucificado de cabeça para baixo. Nesse capítulo de Lucas, o cenário, como eu disse lá no começo, é o mar ou o lago de Tiberíades, né? E ali Jesus pregava e, estando necessitado de pregar, porque sentia que o povo estava ou se sentia oprimido pela dominação dos romanos, ele entra num barco de Simão e pede que Simão se afaste um pouco das margens do lago ou do mar de Tiberíades, né, para que ele pudesse ensinar a multidão com um pouco mais de liberdade, sem uma aglomeração, sem uma aproximação uma aproximação muito próxima, é bom, né, dele. Então, ele pediu que se afastasse um pouco da margem. E, ao terminar o seu ensino à multidão, o mestre passou a focar o seu ensinamento aos seus discípulos mais próximos, e, em particular, a Simão Pedro, encorajando-o a ser um pescador de homens, um pescador de almas. E nós podemos entender aqui esse símbolo mar alto como sendo ainda um mar turbulento, pelo qual todos nós passamos ou ainda passaremos, mas é esse mar que ainda está longe das margens, onde as ondas são mais amenas, onde as ondas são bem menores, e no mar alto as ondas são muito maiores. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer o seguinte, que os desafios nessa nossa jornada terrena, nessa nossa presente encarnação, eles são degraus evolutivos. E como nós sabemos, como nós temos consciência hoje, por toda a informação, por todo o aprendizado que a gente vem sedimentando, é que nas margens eles são mais tranquilos, ou seja, nas margens os nossos desafios são menos agudos, né? E que as experiências adquiridas elas têm um certo grau de evolução, enquanto que em mar alto os desafios são mais intensos e exigem de nós um desenvolvimento da maturidade espiritual muito maior e que nos eleva a degraus igualmente maiores. Por isso que eu disse anteriormente que certamente, se não passaremos por turbulências maiores, por turbulências como o mar alto, e aí vai exigir da gente, essas turbulências vão, melhor dizendo, exigir da gente uma condição de reação mais forte, mais perseverante, mais confiante, para que a gente possa superar esses desafios e ir alcançando maiores degraus. Por isso que eu li a mensagem no início, Deus está presente, ou Deus está contigo. Porque, de certa forma, Emmanuel toca aqui também na sua essência da mensagem, da reflexão, assim eu entendo, que nós devemos desenvolver a fé com coragem, a fé com determinação. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós estaremos passando por turbulências maiores, tá? Porque ao compararmos o mar com a nossa jornada, nós podemos imaginar e até mesmo perceber que, assim como o mar oscila, a nossa existência também oscila. Porque uma das características, ou talvez a maior característica, ou a que mais caracteriza a existência no plano material, aqui na Terra, é exatamente a sua impermanência, ou seja, tudo muda, tudo está em constante transformação. E a vida na Terra é marcada exatamente por essas oscilações. Tem momentos que a gente está em calmaria, ou seja, nas margens do lago. Em outros momentos nós estamos em tempestade,
ou seja, estamos no mar alto ou no alto mar. Isso é uma característica própria da natureza num planeta de provas e expiação, num planeta onde o materialismo se sobrepõe ainda. Aliás, Joana de Andes já afirma, numa das suas obras, eu não me recordo agora que livro é, em que tudo nessa existência material é impermanente. E ainda ela grifa, né? A única coisa que é permanente é a sua própria impermanência, ou seja, tudo muda, tudo se transforma. E isso é certo, isso é permanente. Parece até contraditório, né? Mas é fato verdadeiro. Ó, é só a gente ver como que a gente passa os nossos dias, né? Ou o nosso dia a dia. Na verdade, tem momentos que nós estamos bem tranquilos, mas tem momentos que nós estamos agitados, que nós temos algo que nos provoca essa agitação ou que nós nos agitamos com determinadas situações. Né? Mas, voltando lá àquela passagem que eu narrei no começo, sobre os discípulos que estavam no barco durante a tempestade e recorrem a Jesus, porque estavam com medo, nós podemos ou devemos interpretar que precisamos nos aprofundar ainda mais nos ensinos do Mestre, sentindo a sua presença entre nós e desenvolvendo ainda mais a nossa fé, ficando assim não imunes às tempestades, mas fortalecidos no enfrentamento dessas tempestades de forma serena e equilibrada, serenar principalmente o nosso interior, para que o exterior não nos desequilibre, não interfira no nosso equilíbrio, que fazem parte essas ações exteriores que fazem parte da nossa necessidade evolutiva. E é isso que nós temos que desenvolver. A fé robusta, aprendendo, desenvolvendo, estudando ainda mais os ensinamentos do Cristo para trazer aquele equilíbrio interior que nós precisamos. E é nesse sentido que nós podemos entender as colocações de Emmanuel, quando ele fala em mar e mar alto. Mar por ser oscilante, e mar alto porque nós vamos viver momentos de desafios maiores. Como disse, nas margens, a calmaria. No alto mar, são as turbulências. Nessa breve introdução sobre o tema, né, antes da gente entrar propriamente no texto do Emmanuel, né, que eu vou ler depois o conteúdo, nós já tiramos um bocado de ensinamento, né, com esse título Mar Alto. Né? Uns outros ensinamentos que nós poderemos tirar desse título, por exemplo, são as lições sobre essa pesca descrita no capítulo de Lucas. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Como é que nós podemos interpretar isso? Como, por exemplo, obediência. E aqui eu vou sempre usar o Pedro, porque é aqui que Jesus referiu e se dirigiu a Pedro. Então eu vou usá-lo como uma referência nessa nossa reflexão sobre outras lições que a gente pode tirar a respeito desse tema. Obediência. Assim como Pedro pode ter desanimado em um determinado momento de pesca fraca, né, onde não pegava peixes, confiar em Jesus e principalmente obedecer às suas orientações resultou em uma pesca farta. E por que obedecer? Porque Jesus aqui ele usa um imperativo, ele usa faze-te ao mar alto e lançai. É como se ele estivesse dando uma ordem. E Pedro, obedecendo, conseguiu ter uma pesca farta. Uma outra lição que nós podemos tirar é a da fé. Pedro, ainda portador de uma fé oscilante, ele optou por confiar no Cristo e agiu. E obteve um magnífico resultado. Né? E essa passagem nos mostra o poder da fé e como ela pode trazer mudanças magníficas, extraordinárias no nosso dia a dia. Então, veja só, obediência, fé, humildade. Pedro, na sua atitude de obediência e fé, teve a humildade de reconhecer a grandeza do Cristo
E essa lição, ela nos mostra o quanto devemos desenvolver a nossa humildade, reconhecendo principalmente o nosso tamanhinho, a nossa pequenez, em especial diante do nosso Pai, de Deus, nosso Pai Celestial. Uma outra lição é a da comunidade. Pedro não estava só. Inicialmente, Jesus pregou para a multidão e depois aos seus discípulos mais próximos, mais diretos. E aqui, todos presenciaram o resultado da pesca, pois deu, como eu disse, Jesus imperativamente, como se estivesse ordenando, disse: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Nós cristãos, em conjunto, em comunidade, nós temos grande importância no desenvolvimento espiritual, principalmente daqueles que nós assistimos. Por exemplo, ontem, infelizmente, eu não pude estar presente no trabalho de cura, por problemas profissionais, questões profissionais, mas um exemplo é esse trabalho que nós fazemos uma vez por mês, sempre aos últimos sábados do mês, com relação àqueles que necessitam da nossa assistência. É uma comunidade, é um grupo, é um conjunto. E nós, em conjunto, auxiliamos aquele conjunto de pessoas, no caso do sábado de cura, individualmente, através da aplicação do passe, através da doação de energia àqueles que necessitam. Aliás, o grande apóstolo Paulo ele já enfatizava essa importância de apoiar e edificar, quer dizer, contribuir no crescimento espiritual uns aos outros, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Uma outra lição é a transformação. Então, veja só: obediência, fé, humildade, trabalho em comunidade, transformação interior, transformação. O reconhecimento de Pedro, como eu disse, né, no início dessa nossa exposição aqui, com relação a essas lições, eu estou usando Pedro como referência, partindo do próprio versículo. Então, o reconhecimento de Pedro com relação às orientações de Jesus trouxe no seu interior um processo de transformação muito grande, desenvolvendo nele aquela fé robusta que nós já falamos. Como em outras oportunidades eu tive a chance de dizer, o desenvolvimento da fé ele é um processo. Nós podemos entender que a transformação é um processo contínuo de renovação e evolução espiritual. Basta ver no que se tornou Pedro. E o próprio Paulo, né? Se transformando de Saulo em Paulo. Portanto, gente, seguir o Mestre nos pede renúncia e comprometimento. Como disse Jesus a nós, ele afirmou: eu vim para que todos tenham vida, e para que tenham vida em abundância. Bom, então, mar alto, nós podemos entender esse símbolo como uma condição de que passaremos por turbulências mais altas e que nós temos que desenvolver ainda mais a nossa fé, para que essa fé fortaleça o nosso espírito no combate, entre aspas, que na verdade é o abraçar para o desenvolvimento como espírito imortal dessas nossas atribulações, sejam elas na calmaria, sejam elas no mar alto. Né? Então vamos lá. O que Emmanuel nos diz aqui na mensagem? Então, lendo novamente o versículo, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vejo que nesse versículo, Jesus, como eu já disse, utiliza o imperativo, quer dizer, como se ele estivesse dando uma ordem para orientar. Essa postura leva à obediência, porque ele sabe que em algum momento da nossa vida, seja nessa existência, em próximas, se ainda não passamos, nós vamos passar por momentos de turbulência e nós temos que avançar nessa nossa caminhada evolutiva. Então, vem assim. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade, quer dizer, de solidão,
lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas, quer dizer, das esperanças frustradas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel, quer dizer, o vago ruído das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Companheiros podem se sentir em mar alto, ou seja, solitários, quase que abandonados, entendendo que o destino os tenha reservado amarguras, tristezas, estendendo a nós essa colocação e essa interpretação, essa reflexão de Emmanuel. Mesmo que nós nos sintamos sós, nós nunca podemos pensar que existe a ausência de Deus. Por isso que eu li a mensagem no comecinho, Deus está contigo. Ele está sempre presente. Nós não podemos nós não nos podemos deixar afundar neste sentimento de solidão, de que estamos sós. Né? Nós não podemos deixar esse pensamento tomar conta de nós, porque faz parte da nossa jornada evolutiva passar pelas experiências. Passar pelas experiências, mas não permanecer indefinidamente nelas. Temos que buscar a calmaria em Jesus, em Deus, porque fé é confiar, então nós temos que confiar no Cristo, nós temos que confiar nos ensinamentos dele. Então eu repito, faz parte da nossa jornada passar por experiências, mas não faz parte da nossa jornada permanecermos nela. Nós é que temos que sair das experiências através da fé, da perseverança, da confiança em Deus e no Cristo. E continua Emmanuel. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Vejam só, gente. Enquanto nós não atingirmos a condição de espíritos elevados, nós vamos continuar vivendo a impermanência do mundo material. Enquanto nós não desenvolvermos a condição espiritual sobre a material, nós vamos continuar vivendo. E vivendo significa sofrendo as interferências da impermanência material. Porque essas oscilações, elas, como já disse, elas existem no plano material. E num planeta de provas e expiações como o nosso, que está em transformação para um planeta de regeneração, elas ainda existem e ainda existem em um certo grau. Né? A grande maioria dos espíritos encarnados, eles só começam a perceber o que o Emmanuel chama de vago tropel, ou seja, esse ruído, essa agitação, só passa a perceber isso quando se aproxima o momento que Emmanuel chama aqui de frios sinais de inverno. O que significa isso? Quando esses frios sinais de inverno se multiplicam em torno, significa que se aproxima o fim da jornada. Ou seja, nós estamos chegando na reta final da presente jornada. E é aí que muitos espíritos passam a sentir, a perceber essa
essa multidão de ruídos emotivos, né? Então, vamos então ao mar alto lançar as nossas redes para pescar em Cristo, ou seja, vamos então nos prender, nos firmar naquilo que Cristo nos ensinou. Faze-te ao mar alto, para que a gente possa superar essas nossas provas, pois ninguém vai conseguir passar por elas no nosso lugar. As provas são nossas, então a evolução é nossa. Cada criatura espiritual, cada espírito está num estágio. Agora, a consciência de que as provas são proporcionais ao estágio ou à necessidade evolutiva de cada espírito, isso nós temos que ter. Nós, particularmente, já temos, né? Cumpre-nos apenas traçar o nosso plano interior para que a gente possa superar essas provas necessárias para a nossa evolução. E por fim, Manuel diz o seguinte: o pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Portanto, nunca, repetindo, nunca estamos sós. Aliás, como dizia Eurípides Massanufo, nosso querido tio Eurípides, como nós o chamamos, nossos amigos espirituais, eles estão sempre presentes conosco. E Eurípides dizia o seguinte: jamais sentais sozinhos na luta, porque invisibilidade não significa ausência. Como disse, nossos amigos espirituais estão e estarão sempre conosco. As suas vozes se farão sempre ouvir na nossa alma, na nossa consciência. Estarão participando das nossas experiências e dentro das suas possibilidades, sem interferir no nosso livre-arbítrio, eles estarão nos ajudando. Então, vamos refletir profundamente sobre esse tema. Veja quanto ensinamento esse tema nos traz a respeito de obediência, de fé, de humildade, de comunidade, né? Mas ainda mais o nosso conhecimento sobre o crescimento espiritual, a necessidade que temos de desprendermos das coisas da matéria para que a gente possa crescer em espírito, né? E encerrando, melhor dizendo, para encerrar, né, como eu já disse uma vez, o gerúndio não acaba nunca, né, encerrando. Então, para encerrar, eu queria pensar um pouquinho sobre a importância da oração quando nós nos sentimos na turbulência, no mar alto, de modo que a gente possa superar essas oscilações que nós vivemos na nossa jornada evolutiva. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo da Lei de Adoração, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? E a resposta é: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Existe uma obra de João Nunes Maia, psicografia de João Nunes Maia, editado pelo Espírito Miramês, que chama-se Filosofia Espírita. Elas são, nossa, acho que são 14, 15, 16 volumes. E o que é essa obra? Essa obra é a interpretação das questões ou das perguntas do Livro dos Espíritos. E lá no volume 8, a respeito dessa questão 659, o Espírito Miramês coloca, através da psicografia de João Nunes Maia, a seguinte reflexão, de onde eu tirei um trecho do texto. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível. Em certo nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem o que todos merecem receber no seu estágio espiritual. Neste caso, deves somente agradecer o que vem ao teu caminho com humildade e amor, ao Pai que nunca se esquece
dos seus filhos do coração. Se não tens costumes de orar, procura fazê-lo, porque a prece nos leva a sensações indizíveis, que somente quem ora sabe sentir e não sabe explicar na sua pura realidade. O universo é um ato de prece do Criador. Olha, veja que lindo isso. O universo é um ato de prece do Criador. Se tudo vive na harmonia, a harmonia é a oração que as leis de Deus sabem expressar. Que vivamos todos nós em harmonia, desenvolvamos dentro de nós, a capacidade que temos de viver em harmonia. Que possamos tirar desse aprendizado de hoje, das oscilações, das impermanências ou da impermanência em que vivemos, ensinamentos que nos elevem ainda mais em espírito. Que Jesus nos abençoe. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Excelente, meu amigo Mário. Excelente palestra. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar então as nossas vibrações? Não esqueçam de pegar os seus copinhos de água, né? Pensar no nosso Mestre Jesus. Depois de uma palestra, né, que nos fala sobre não deixar que não estamos sozinhos, nem em mar alto, em nenhum momento, né? Vamos agradecer. Vamos deixar os nossos problemas para fora da nossa mente um pouco e nos concentrar na figura do Mestre Jesus, que nos protege, que nos abençoa, que nos ilumina desde sempre. Vamos pensar também em todos esses países que estão em guerra nesse momento, vibrando com amor, pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe os dirigentes, que abençoe a cada povo que está em guerra, para que encontre a paz. Vamos pedir também aos nossos vizinhos venezuelanos que eles possam encontrar forças e paz nesses momentos difíceis que eles estão passando. Que nosso Mestre Jesus ilumine os dirigentes a tomar as melhores decisões pelo povo, e não por si próprios. Para o nosso Brasil, pedimos a mesma coisa. Pedimos que cada dirigente de cada esfera seja abençoado, seja protegido nas suas melhores intenções, que seus vícios sejam controlados para que eles possam trabalhar em benefício do povo e não de si próprios. Depois, vamos pensar nos hospitais, nos doentes acamados, que Jesus possa abençoar a cada um deles, que Jesus possa abençoar a cada um em sua situação, que eles possam estar protegidos, que eles possam estar abençoados nos seus leitos, que eles possam estar esperançosos também. Vamos orar também, pedir por todos aqueles que trabalham no hospital, que trabalham na enfermaria, os médicos, todos aqueles que trabalham se preocupando com a dor, se preocupando com a doença, trabalham se dedicando a ajudar o próximo. Que eles possam, Senhor, receber a sua bênção no dia de hoje. Vamos também vibrar por aqueles que estão encarcerados, que estão sofrendo, se achando injustiçados ou com muita raiva. Que Jesus possa tocar no coração de cada um deles, protegendo, incentivando uma retomada de caminho reto.
Que Jesus, nesses instantes, possa permitir que eles se arrependam ainda em vida dos seus caminhos. E com esse sentimento nobre de doação de amor, que estamos todos reunidos aqui, vamos pedir também por todos aqueles que estão na rua se sentindo sozinhos, sem proteção, sem família. Que Jesus, como aprendemos hoje na palestra, está com cada um de nós, que não estamos sozinhos, mas que esses amigos possam se sentir confortados, abençoados em Jesus. Vamos pedir também por todos aqueles que estão com doenças crônicas de todos os tipos, o câncer, o Alzheimer, um AVC, a diabetes, qualquer doença crônica que exija cuidado de longo prazo, que Jesus possa amparar o coração dos doentes, que possa amparar também todos os envolvidos no cuidado desses doentes, que eles possam receber as bênçãos de Jesus e principalmente a esperança. Vamos agora, meus amigos, vibrar por todos esses nomes que estão aqui no nosso chat, precisando do nosso amor, precisando do nosso carinho. Que cada um receba em sua alma uma dose de amor de Jesus. Que nós todos juntos doamos. Vamos vibrar também por todos aqueles que são os nossos desafetos, aquelas nossas mágoas difíceis de sair, aquela nossa dificuldade, que possamos, Senhor, abençoar cada um deles, pedindo que aos poucos e de acordo com a nossa capacidade, possamos nos livrar de todas as mágoas. Vamos pedir também, Jesus, pelos nossos amigos, por nossos irmãos, pelos nossos familiares, que cada um deles se sinta amparado, abençoado, que cada um deles se sinta o abraço fraternal de Jesus, que sempre nos acompanha. Vamos também pedir pela nossa casa, que a nossa casa receba a luz do Mestre Jesus, iluminando, purificando, retirando os miasmas de cada cômodo. Vamos juntos imaginando essa limpeza acontecendo pela lavanderia, entrando pela cozinha, passando pela nossa sala, entrando em cada quarto da nossa casa, limpando os cantinhos, afastando todos os nossos pensamentos ruins, chegando no nosso quarto, purificando o nosso ambiente e protegendo a nossa casa com a luz do nosso Mestre Jesus. E por fim, vamos pedir por nós mesmos, que Jesus nos abençoe nessa semana, que nos proteja como sempre e que nos permita perceber a sua proteção. E por fim, vamos agradecer a toda a proteção que recebemos, agradecer essas lições que hoje aprendemos mais um pouco. Vamos agradecer a nossa saúde, vamos agradecer as nossas dificuldades que nos permitem ser o que somos. E vamos agradecer essa oportunidade de estarmos vivos e neste grupo maravilhoso. E com isso, os meus amigos, encerramos. Que assim seja. Uma ótima semana a todos.
Boa noite, meus amigos. Boa noite, Renato. Ô, Mário, você tá no mudo ainda. Boa noite a todos, ótima semana e mais uma vez, que Deus esteja conosco sempre. Até mais, gente. Tchau.